Fala meu querido, fala minha irmã, tudo bem? Eu sou o Wellington, seu professor de Excel. Eu tô aqui para te ajudar. Meu único dever, minha obrigação é fazer com que você chegue no nível que você deseja no Excel e que você se torne cada vez mais produtivo na sua empresa. É por isso que eu tô aqui, beleza? Se você tiver qualquer dúvida, qualquer necessidade, deixa aí nos comentários, entra lá no nosso site, pegue os nossos contatos, procura aí nos comentários também e entre em contato com a gente. Fale o que você precisa, onde você tem tido dificuldade. Eu e toda a nossa equipe vamos ter o prazer de responder tudo que a gente souber. Se a gente não souber, eu vou responder para você, que a gente vai estar pesquisando e a gente vai junto aprender e descobrir todo esse mundinho do Excel junto, perfeito? E não tem jeito, tá? Eu tô aqui de novo, amanhã eu vou estar de novo, no outro dia de novo. Todo dia você vai ter que fuçar um pouquinho e é assim que a gente vai chegar no nível excelentíssimo aí no Excel. E para chegar nesse cara, parte das informações vem da beleza das coisas. O que eu quero dizer? Você já ouviu falar do BBB? BBB, a gente sempre aplica isso. O que significa? Bom, bonito e barato. Tudo que a gente compra, tudo que a gente procura, qualquer produto, mesmo um serviço, a gente espera que elas sejam coisas boas, certo? Você compra um shampoo, você quer que aquele shampoo dê um resultado para você? Você compra uma televisão, você espera durabilidade, você espera cores, definições, as coisas têm que ser boas. Mas se tem duas coisas com o mesmo nível de qualidade, você vai com certeza decidir, ou até mesmo antes da qualidade, pela beleza das coisas. Tem produtos que você, mesmo antes de testar e ter certeza que eles são bons, você apenas olhou na vitrine e despertou o interesse. As coisas têm que ser bonitas, têm que ficar sempre agradáveis. E como que a gente faz isso no Excel? Usando as edições. A gente vai lá e aplica algumas edições e elas dão outra cara para sua planilha. O profissionalismo que você aplica, usando alguns recursos simples de edições, faz com que as pessoas realmente se sintam agradáveis, né? A sua planilha fica cada vez mais intuitiva. Você vai ver que quando você entrega um produto, uma nova planilha, um novo recurso que você cria, você evita com que as pessoas fiquem te procurando, porque navegar na sua planilha fica cada vez mais fácil. Quais são esses recursos? Os principais a gente vai aprender agora. Vamos mexer no Excel, vamos ali aprender como que a gente aplica esses recursos simples de edições, mas que dão outra cara e outro profissionalismo para o seu material. Vamos para o Excel. Então aqui, ó, você está vendo uma planilha com alguns recursos já de Excel, é uma planilha que nos atende. Nós temos já aqui dois gráficos, né? Nós temos também aqui uma tabela dinâmica. Na verdade, nós temos aqui uma tabela apenas, né, com algumas fórmulas e fórmulas até interessantes, e essas fórmulas nos trazem alguns resultados sumarizando o que está aqui, perfeito? Então, nós temos aqui uma tabela de soma de totais, temos aqui os dados, né? Então, conforme eu vou alimentando os meus dados, essa tabela tem que ir fazendo as somas, para isso que nós temos essas formulazinhas aqui. E aqui nós temos dois gráficos que estão trabalhando em cima desses resultados. Quais problemas que nós temos aqui? Problema nenhum, né? A qualidade desse material aqui já está bem aplicado, mas aqui não tem poucas edições, então você mistura um pouco do que é conteúdo com o que é total, você tem dificuldade de observar os gráficos e já de antemão definir qual é o gráfico que está vendo valores e qual é o gráfico que está vendo quantidade, porque eles estão nas mesmas tonalidades também. Então se você tivesse feito isso daqui, ó, olha só, aplicado alguns recursos simples, você teria deixado a sua planilha de boa para uma planilha genial. Uma planilha que tem a mesma qualidade dessa daqui, traz as mesmas respostas, mas você batendo o olho você consegue chegar em maiores conclusões. Então o que nós temos aqui? Ó? Nós temos bordas diferenciadas aqui, tá vendo? Bordas duplas aqui em cima, borda negrita para diferenciar o conteúdo, né? Aqui nós temos, em vez de fórmulas, nós temos já uma tabela dinâmica. E por ter uma tabela dinâmica, o nosso gráfico se torna o que a gente chama de gráfico dinâmico. É um gráfico aplicado em cima de uma tabela dinâmica, né? Qual que é a vantagem disso? Você está vendo que aqui também tem uma coluninha, esse lápis está escrito em vermelho. Nós temos aqui também o que a gente chama de formatação condicional. Olha só, se eu venho aqui e altero o valor desse lápis, olha que ele deixou tudo normal, tá vendo? Se eu venho aqui e clico o lápis da maneira correta, ele grifa esse cara. Então o que esse cara está procurando? Valores exclusivos. Como eu espero que a palavra lápis se repita, toda vez que ele não se repetir, ou seja, eu acabei de lançar um produto novo, ele marca para mim. E foi assim que eu descobri que esse produto, na verdade, está escrito da maneira incorreta.
Por aqui eu não teria percebido isso, porque não há nenhum recurso como a formatação condicional para me mostrar isso, tá vendo? E isso poderia ter impactado o meu total, olha, aqui na verdade 847, aqui somou 842, poderia ter afetado todos os meus gráficos e eu nem teria visto isso se eu não tivesse aplicado essa formatação condicional aqui. E outra coisa, aqui também tem a formatação condicional, então quando eu dou um atualizar valores, olha só, se eu corrigir esse lápis aqui, ó, ele já marcou para mim tudo correto, eu dou um atualizar nessa dinâmica, ela já se ajusta e o gráfico se ajusta. E isso não acontece aqui, perfeito? Então como que eu consegui esses recursos? Tabela dinâmica, gráfico dinâmico, bordas duplas e bordas tracejadas. Vamos ver como que faz isso? Então, olha só, eu apenas quero sinalizar, destacar então o meu cabeçalho dos demais. Então quando eu quero fazer isso, eu não uso uma borda normal, eu uso essa borda dupla aqui, ó, tá vendo? Ele já deu um enfoque maior para o meu cabeçalho. Quero destacar também todo o conteúdo, então eu deixo o entorno das minhas tabelas em negrito. Posso aplicar o mesmo aqui, ó. Deixo com bordas tracejadas. Onde ficam as bordas? Sempre aqui, ó, página inicial, aqui nesse carinha as bordas. Sempre a última borda que você aplicou, ele vai deixar marcado, ó, tá vendo? A última borda. Se eu quero outras bordas além dessa daqui, que está marcando, eu posso selecionar que eu desejo dentro da lista. E dentro dessa lista ainda, por exemplo, tá vendo que dentro do contorno tem bordas tracejadas aqui, ó? Olha, aqui já não tem. Então se eu quero dar um destaque para o meu texto, para facilitar a leitura e a separação das células, eu venho aqui no mais bordas e eu procuro esta borda que eu desejo aplicar. Tá vendo, ó? Em volta do meu gráfico, eu quero manter aquela borda que eu já apliquei, que é a borda dupla, e a borda mais espessa. Mas dentro, e apenas dentro, eu quero aplicar a borda tracejada. Então eu seleciono desse lado aqui qual é a borda que eu quero, que é a borda tracejada, e aqui, ó, eu indico onde eu quero aplicar essa borda. Eu quero aplicar dentro do meu conteúdo. Seleciono ele, opa, vou manter então a tua borda dupla, no contorno mantenho a borda espessa e apenas dentro, na base interna, eu vou aplicar a borda que você escolheu, dou um OK. E eu tenho então o enfoque do meu texto aqui, tá vendo? Olha só, eu poderia ter apresentado essa planilha assim. Geralmente nós apresentamos desse jeito, mas tá vendo como que fica mais feio realmente? Não é muito mais bonito, ela mais leve, mais limpa? Então nós temos um recurso que remove essas delimitações das células aqui, né? Como que eu faço isso? Clico em exibir e o nome desse cara é linhas de grade. Eu desativo as linhas de grade. Sempre que eu vou apresentar para alguém uma planilha, eu faço isso e desativo as linhas de grade e desta forma a minha planilha fica mais bonita. Tem outros dois recursos que nós comentamos, que é a tabela dinâmica e a formatação condicional, que eu apliquei aqui, tá vendo? Que nós vamos conversar depois sobre eles. Eles demoram um pouquinho mais, mas são bem interessantes. Procurem as aulas que falam sobre isso, porque eles realmente são um conteúdo relevante, tá? Então, hoje você aprendeu um pouquinho de algumas pequenas configurações que antes de você enviar para as pessoas, cara, você já sabe fazer as fórmulas, você já sabe usar recursos muito interessantes, mas você precisa, antes de mandar para as pessoas, embelezar a sua planilha, para que as pessoas consigam navegar de maneira cada vez mais intuitiva. Isso vai fazer com que as pessoas te procurem menos, né, elas não vão precisar ficar te buscando para saber onde ficam as coisas, para entender os gráficos. Capriche nas cores, capriche nas formatações. Você vai ver que as pessoas vão dar cada vez mais valor ao seu trabalho e vão reconhecer o profissionalismo que você tem aplicado neles. Foi um prazer conversar com você e até o próximo vídeo.